bem-vindos e bem-vindas a mais uma videoaula da Escola Superior do Ministério Público da União. Eu sou Elisiane Santos, procuradora do Trabalho, e vou falar sobre trabalho infantil. Nessa videoaula, vamos analisar a história da infância no Brasil e compreender como o trabalho infantil se desenvolveu na nossa sociedade e por que ainda persiste nos dias atuais, afetando cerca de 2.700.000 crianças e adolescentes no Brasil e 168 milhões de crianças no mundo inteiro. O trabalho infantil, sem dúvidas, está ligado diretamente à situação de pobreza. Os meninos e meninas pobres trabalhavam, enquanto os ricos estudavam desde o início da história do Brasil. Lamentavelmente, essa é uma realidade que encontramos até os dias de hoje. As crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil, em sua grande maioria, se analisarmos os dados da PNAD, da última PNAD de 2015, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio do IBGE, vamos constatar que quase 80% destas crianças e adolescentes são oriundas de famílias em condição de pobreza ou baixo rendimento. Após a abolição da escravidão em 1888, as crianças filhas dos escravos libertos passaram a ocupar as ruas, ao passo em que os escravos libertos adultos também não tiveram acesso ao trabalho ou às atividades formais de trabalho, né? Então, toda esta situação fez com que, ao longo do tempo, isso terminasse se reproduzindo de forma a não assegurar uma inserção digna, uma inclusão da população negra, né, no trabalho formal e, consequentemente, levando as crianças a uma situação de rua, a uma situação de trabalho infantil nas ruas e uma situação de violação de direitos. De outra parte, além desse trabalho nas ruas gerado pela situação de abolição não concluída em relação à população escravizada no Brasil, do outro lado, com a intensificação da industrialização no país, a mão de obra de crianças também foi largamente utilizada nas fábricas. E em São Paulo, especialmente, com a vinda dos imigrantes, esses postos de trabalho foram ocupados massivamente por mulheres e crianças imigrantes. No início do século XX, a indústria têxtil em São Paulo chegou a contar com 40% de sua mão de obra formada por crianças e adolescentes. Assim, podemos visualizar, nesse período pós-abolição, tanto o trabalho de crianças nas ruas, de forma precária, quanto o trabalho de crianças nas fábricas, com a mão de obra formada massivamente por crianças filhas de trabalhadores imigrantes, enquanto nas ruas nós temos uma mão de obra massivamente formada pelos filhos e filhas dos escravos libertos. Nesse cenário social do início do século XX, a legislação brasileira se construiu em duas vertentes no campo da infância. Uma higienista, voltada à retirada das crianças pobres das ruas, e outra, no campo das relações de trabalho, buscava eliminar as graves violações de direitos praticadas contra as crianças e adolescentes nas fábricas. A legislação trabalhista, ela começa a se construir a partir do movimento de trabalhadores que começa a se insurgir em razão das graves violações de direitos praticadas contra crianças e adolescentes que envolviam acidentes de trabalho, com mutilações, acidentes com morte, e que passou a chamar a atenção da sociedade nesta época. Na Constituição de 1934, foi estabelecida a idade mínima para o trabalho em 14 anos. E, desde então, todos os textos constitucionais tiveram esta previsão legal. Apenas na Constituição de 1967 houve uma redução da idade mínima para 12 anos, exatamente no período de ditadura militar, no mesmo período, inclusive, em que é criada a FEBEM, e a política de segurança nacional passa também a ser inserida na política de assistência ao menor, né? Esse foi um período em que muitas denúncias proliferaram, né, nacionalmente e até internacionalmente, em razão do tratamento dispensado aos adolescentes internos e de graves violações de direitos que ocorriam dentro das FEBEMs. A partir disso, começa-se a sedimentar-se no Brasil um movimento em defesa da infância, inclusive capitaneado pelo movimento nacional
dos meninos e meninas de rua, juntamente em um cenário, né, de um processo num período de redemocratização no Brasil, onde se buscava, então, a construção de uma nova Constituição Federal que realmente atendesse aos princípios democráticos e que tivesse uma inserção, né, dos anseios sociais, dos anseios dos diferentes movimentos sociais nesse texto constitucional, nessa base do Estado brasileiro, do Estado que buscava um princípio, assegurar principalmente o princípio da democracia. E é nesse sentido, então, que a partir desta articulação de um movimento em defesa da infância, de um movimento que contou com a participação, inclusive, de crianças e adolescentes, meninos e meninas de rua que se mobilizaram e participaram da Assembleia Constituinte de 1987, é que foi possível que se construísse, então, o texto do artigo 227, inserido na nossa Constituição Federal, que adota o princípio da proteção integral da criança e do adolescente, rompendo, então, com toda a legislação anterior, com todos os valores e as bases, então, construídas nos códigos de menores, né, que tratavam as crianças e adolescentes como objeto de tutela do Estado e não como sujeito de direitos. Inclusive, é importante que se diga que não se deve utilizar a expressão menor justamente por se referir a este período anterior, justamente por se referir a um período em que esta expressão era utilizada como forma de preconceito, de estigma em relação às crianças e adolescentes socialmente vulneráveis, né? E a Constituição Federal de 1988, então, ela rompe com esta legislação anterior, traz um novo paradigma para a infância e adolescência no Brasil, reconhecendo todas as crianças e adolescentes como sujeitos de direitos e como destinatárias dos direitos fundamentais previstos no artigo 227 da Constituição Federal, de responsabilidade de todos, responsabilidade da família, do Estado e da sociedade, assegurar esses direitos fundamentais a todas as crianças e adolescentes, sem exceção, e salvaguardá-los de toda forma de exploração, violência, opressão, toda forma de violação de direitos que seja possível. De lá para cá, muito se avançou no combate ao trabalho infantil no Brasil. O Estado brasileiro reconheceu a existência de trabalho infantil. A OIT trouxe para o Brasil o programa de eliminação do trabalho infantil, atuando em parceria com diversos outros órgãos. Foi criado o Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação ao Trabalho Infantil. O Ministério Público do Trabalho, no ano 2000, cria sua primeira coordenadoria temática, que é a Cor de Infância, uma coordenadoria com o objetivo de articular o trabalho dos procuradores e procuradoras do trabalho em todo o Brasil, com estratégias de ação no enfrentamento do trabalho infantil. E também o governo brasileiro institui um programa específico para a eliminação do trabalho infantil, que é o PET, que ao longo desses anos, que existe até hoje, né, e ao longo desses anos sofre modificações e alterações com o objetivo principal de erradicação do trabalho infantil no Brasil. Da década de 90 para cá, tivemos uma importante redução nos números do trabalho infantil, de 9.600.000 crianças e adolescentes em situação de trabalho. Hoje temos 2.700.000, mas ainda há grandes desafios no enfrentamento desta situação de violação de direitos, especialmente no que diz respeito às piores formas de trabalho infantil. É considerado o trabalho infantil todo o trabalho realizado por crianças ou adolescentes abaixo da idade mínima fixada na legislação. Nossa legislação hoje estabelece como idade mínima para o trabalho 16 anos, admitida a aprendizagem profissional a partir de 14 anos. E ainda proíbe o trabalho noturno, insalubre, perigoso ou prejudicial à moralidade para pessoas com menos de 18 anos.
Essa idade mínima, ela está estabelecida no artigo 7º, inciso 33 da Constituição Federal e também repetida na CLT, no Estatuto da Criança e do Adolescente. Excepcionalmente, admite-se o trabalho infantil artístico de crianças e adolescentes em razão da ratificação da Convenção 138 da OIT pelo Estado brasileiro. E, de qualquer forma, este trabalho ele somente é admitido com expressa autorização judicial, desde que essa autorização contenha todas as condições em que esse trabalho pode ser realizado sem trazer qualquer prejuízo ao desenvolvimento biopsicossocial da criança e do adolescente.